É isso aí, mais uma quinta-feira e tá entrando em seu lar através do seu smartphone, através do seu notebook, através da sua Smart TV, o podcast que faz você pensar, você refletir, rapaz. Mais um VidaCast. Hoje nós estamos no 14º programa, rapaz. Agradecendo a você por sua audiência, por seu carinho. Lembrando que você pode e deve compartilhar o nosso programa, nosso conteúdo. Também pedir para você se inscrever, dar o seu likezinho. O programa de hoje tá sensacional. Eu já começo ele dando uma boa tarde muito especial ao meu querido amigo Paulinho e ao doutor Márcio. Boa tarde, meninos! Boa tarde, Tássio. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, galera de casa. Que felicidade poder estar aqui hoje, nessa quinta-feira maravilhosa, dia 26 de janeiro. E assunto curioso hoje, né? Quando o doutor Márcio deu essa ideia desse assunto, que surgiu também de uma forma inusitada, a gente vai contar mais tarde. Pra não contar tudo agora. Não dá muito spoiler, não. O programa ser curto, né? Mas um assunto curioso, interessante. Eu também curti logo na hora. Falei, massa. Programa família hoje, uma vibe assim, mais assistir com as crianças na sala e tal. e vamos lá, o programa vai ser massa hoje, vai ser legal. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Como eu sempre digo, o tempo de vocês, que é algo de verdade muito importante, vocês destinarem para estar ouvindo a gente é algo que me traz muita satisfação e a certeza de que a gente está no caminho certo. É muito bom ter você de novo aqui, Paulinho. Na bancada. A gente já tava com saudade, né? Da outra vez ele, por eu virei vários equipe motivos, Sanso. Semana passada eu era equipe Sanso. Acabou dando um suporte aí na equipe Sanso. Não teve aqui na bancada, mas está sempre presente. Muito obrigado. E eu gostaria já de começar chamando aqui as nossas visitantes ilustres. Poxa, vieram aqui. Fizeram questão de vir aqui. Desculpa pra Alain, pra Dirceu, desculpa pra Almir, vivo, né? galera que veio aqui visitar a gente, né? Desculpa Feijão, meu amigo Feijão, me perdoe. Mas as melhores convidadas que a gente trouxe até hoje. Eu costumo dizer que a melhor audiência. O melhor convite que a gente fez hoje foi as nossas duas ilustres, Clara e Julinha, que estão aqui hoje prestigiando o nosso podcast. Julinha disse que queria ser famosa, tá com vergonha. Foi clarinha. Mas eu perguntei a ela depois aqui num bate-papo que a gente teve, super interessante, e ela disse assim, ó, Clara que falou, mas eu quero também. Bora, dê boa tarde aí todo mundo. Fala aí. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Vocês duas sabem que o papai sempre fala sobre a questão da importância da atividade física, né? O que vocês fazem, né, já tão jovem, o que vocês fazem como atividade física para cuidarem do próprio corpo e terem um corpo saudável? Fala você primeiro aí, Cacá. Ginástica rítmica. Fala aqui no microfone. Ginástica rítmica e natação. E você, Massa. Juju? Balé e natação. Juju, você é E bailarina. as duas gostam de ir pra academia com o papai de vez em quando? É claro? Sim. Estão envergonhadas? Sim. Posso sair? Pode sair. Pode sair. Tchau, Você Julinha. quer sair ou quer ficar aqui? Não quero sair. Quer ficar aqui? Então tá bom. Bom, quando... O incentivo, isso aí, muito bem, Vai Julinha. ficar as duas, eu gosto assim. Bom, quando apareceu a oportunidade, né, da visita das duas, e aí eu tava hoje cedo, né, em uma cirurgia, e aí eu falei assim, Paulinho, já sei o que a gente vai falar. Porque às vezes vem assim do nada, né? E eu disse assim, Paulinho, eu quero que você traga aquela passagem lá, onde Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas É o reino dos céus. E quando a gente pensa nessa passagem, a gente fica pensando tipo assim, as criancinhas vão ser o reino do céu. Tá, e quem já não é mais criança? Quem já amadureceu? Será que não vai pro céu? Será que não vai pro céu? Só vai as crianças? Sobramos, Paulo? Aí, E aí eu sempre trago a oportunidade de nós pensarmos e tentarmos enxergar o outro lado da moeda, né? Porque assim, perceba como é a criança.
Ela pode se chatear hoje, ela pode estar chorando, mas daqui a pouco ela já está brincando de novo. Dificilmente você vê uma criança guardando mágoa. E aí, eu gostaria que vocês todos que estão em casa parassem e pensassem na seguinte questão. Imaginem que eu conto uma piada muito engraçada para Tarso. E aí Tarso morre de rir, sai daqui correndo para ir no banheiro. Ai, meu chip. Não, eu sempre dou muita risada já. Sai daqui para ir no banheiro para não fazer nas calças, xixi. Eita. Aí chega Paulo, aí Tarso fala assim, ô doutor, conta a piada aí pra Paulo. Aí eu vou, conto de novo. Só que aí Tarso até dá uma risada, mas já não com tanta intensidade. Aí chega uma outra pessoa, aí Paulo pede pra eu contar. Aí eu conto, aí Tarso já não sente a mesma engraça da mesma forma. E aí depois eu conto mais umas 3 vezes. Tarso, que tinha achado muito engraçado na primeira vez, já não sente tanta graça. Beleza. Porém, perceba que nós geralmente, quando temos uma situação feliz e lembramos dessa situação feliz, nós já não sentimos a mesma felicidade toda a vez que lembramos dela. E aí eu lhe pergunto, por que quando algo triste acontece com a gente, quando nós temos alguma mágoa, nós ficamos perpetuando aquela mágoa por uma eternidade inteira? Por que toda vez que a gente lembra daquela chateação, daquela coisa que fez mal pra gente, a gente sofre como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos sofrendo aquilo? Por que será? Por que dói tanto, né? Por que a gente valoriza tanto o negativo ao invés de valorizar tanto o positivo? Por que o remorso ele é tão forte, né? Eu acho que o remorso ele é forte porque, assim, muitas das vezes a gente dá preferência indiretamente a praticar mais o remorso, né? Sentir mais o remorso do que praticar a gratidão. Por isso que tem aquela frase tão famosa, né? A gente só dá valor quando a gente perde. A gente só dá valor às coisas quando a gente não tem mais acesso a elas. Não necessariamente perder algo físico, mas às vezes uma fase. A infância é uma fase que a gente só dá valor de verdade quando a gente perde. E não necessariamente por conta daquilo de, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e tal. Mas assim, adolescentes, pré-adolescentes lutam para sair dessa fase que seria a infância. Porque para eles ser adulto é o máximo. De verdade, galera. Você acha? Não é não. Ah, sim, você quer Boletos para pagar, mas e dívidas e ser adolescente, problemas. ser criança é sensacional, Então, velho. assim, a galera perde essa fase e só valoriza quando chega hoje, por exemplo. Quem aqui? Você não queria voltar a ser criança? Você não queria, Tassi? De verdade? Rapaz, ia ser época de massa, guri. né? 8, Agora, 9 anos correndo na rua. eu vivi uma infância 100%. Velho, a casa de minha avó tinha uma ladeira e não tinha calçamento. E todos os primos, que meio que tinham todo mundo na mesma idade, a gente andava de bicicleta. Tinham 2 que tinham bicicleta, todo mundo andava. Eu lembro de várias quedas ali, era incrível, porque quando eu chegava, pedia minha mãe, engola o choro, você caiu porque você quis. Eu andei muito descalço. Maravilha. Eu vivi muito isso, eu tive muitos primos. E aí quando você começa a ver que você cresceu e que já não é mais da mesma forma, que já não tem o mesmo sabor, e que as relações são diferentes, e os sentimentos também, isso é complicado, porque quando a gente estava conversando mais cedo, e na nossa pauta de alinhamento de pauta, que o doutor Márcio falou assim sobre criança e tal, aí eu já comecei a fazer os meus questionamentos, que eu tenho vários questionamentos, eu pergunto, o doutor falou no último programa, que ele tá aprendendo muito comigo, eu aprendo muito, porque eu pergunto muito do doutor Márcio, porque ele já tem, ele se especializou, ele tem a visão científica, ele tem a ambiência dele espiritual, que é uma construção, ele foi evangélico, hoje ele é espírita, e ele tem veio de uma cultura diferente, carioca, hoje está aqui na Bahia. Então, assim, ele tem uma bagagem muito grande. Eu pergunto mesmo, eu tenho essa coisa de perguntar. Mas, assim, por que a gente perde essa essência tão bacana, velho? Por que a gente perde?
Porque assim, eu tava vendo as meninas ali. Eu falei, pô, que bonitas as meninas, elas se abraçam, elas se olham. Aí chegou aqui, eu fiz vários vídeos aqui pra mandar pra Márcio Nerdrop. Elas beijando o pai, beijando o pai. Será que daqui a 10, 15 anos vai mudar? Ou depende dele, ou depende da forma como ele... Ou a gente é aquilo que a gente é provocado a ser? Começa a abrir dentro da sua perspectiva de mundo, doutor. Primeiro eu gostaria de comentar um pouco do que Paulo falou, que depois do programa passado eu nunca mais vou pensar em boleto da mesma forma, né? Depois do que o Almir falou, eu só vou lembrar dos boletos. Quando ele contou daquela história lá dos boletos atrasados e tal. Mas sobre essa questão, eu acho que tudo isso é uma construção. E eu gosto muito quando Almir, citando ele novamente, ele fala sobre a questão dos programas, que você pode reprogramar. As minhas filhas, elas são programadas com muito amor, com muito toque, com muito abraço, com muito beijo, com muita motivação, com muito perdão, com muito incentivo, né? Então elas são incentivadas a amar, porque elas são amadas. Elas são incentivadas a abraçar, porque elas são abraçadas. Elas são incentivadas a beijar, porque elas recebem beijos. Então elas vivem em um ambiente onde tudo é programado para essa forma. É muito difícil as minhas filhas receberem gritarias do nada. Obviamente que criança às vezes merece, precisa, na verdade, Que você seja mais duro de uma e tal. correção, tá? Mas nunca é do nada, sempre é com uma explicação, com uma fundamentalização. Agora, elas são muito mais incentivadas a esse amor do que a essa negatividade. E é por isso que elas são do jeito que são. Elas são provocadas naturalmente. Exatamente. E muitas vezes nós não fomos assim. Quando a gente é criança, beleza, a gente vai sendo conduzido por quem, entre aspas, está no comando. Sim. Os pais. Mas quando a gente já não é criança, depende da gente. Pode não ser fácil, porque você sozinho reprogramar o seu computador pode ser difícil. Você pode precisar de um profissional, que nem tem aquele meme não entre sem um profissional, não. Não entra não. Se Não não entre tiver as não, manhas, se não não entra tiver as não. Você é um manhas, não entra profissional. não, você é um profissional. Ou você pode precisar de uma peça para fazer um upgrade. Exatamente. Depende. Mas depende de você. Se você de verdade entende que é importante para você, você pode reprogramar da forma com que você quiser, tá? Eu sei que hoje já ouvi de várias pessoas que foram influenciadas pela forma com que eu conduzo, com que eu me comporto, com que eu cumprimento as pessoas, e que as pessoas também acabaram se comportando dessa forma, no abraçar, no beijar. Eu não tenho problema nenhum em abraçar e em beijar uma pessoa do mesmo sexo que eu. Problema algum. É carinho, não tem nada a ver com desejo sexual. Sim. Agora, infelizmente, muitas pessoas em nossa sociedade ainda têm um pouco desse pudor. E aí acabam com essa trava. Mas quando eu leio aquela passagem lá, né, das criancinhas, eu vejo muito mais não apenas pela idade de ser uma criança em si, mas em ter talvez esse coração mais leve, menos amargurado, mais disposto a ter uma sensação muito mais juvenil, muito mais infantil, muito mais amorosa de ser, do que aquela coisa carrancuda de muitas vezes o adulto tem, carregando aquelas mágoas por uma eternidade. Perceba como tem pessoas que saem de casa, parece que eles estão com um bocado de saco de lixo pronto para jogar guerra, em cima de né? você. Parece que ele tá indo pra guerra, exatamente. Algumas pessoas no trânsito. E Você é doido. Ah, pá. nessa questão da programação, né? O senhor falou que as meninas, elas são programadas dessa forma, elas recebem muito amor, muito carinho e tal. E aí, já puxando para essa parte do tema, que o tema é justamente o texto bíblico lá de Mateus 19, 14, tem também um versículo que é muito conhecido, que é em Provérbios 22, 6,
que fala sobre o instrua a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, jamais se desvie dela. E assim, eu como cristão, praticante, vejo que a realidade é que as pessoas levam isso somente para o lado do evangelho em si, da religião ali, do ensinamento, tipo assim, o caminho que deve andar, o caminho de ser um cristão e tal. Se aplica a isso também. Eu acho que se aplica, mas não só isso. Porque, por exemplo, como que essas meninas vão ser? Meninas que aprenderam a lidar com tudo de forma branda, de forma pacífica, a tentar procurar a resolução do problema e não focar só no problema que está acontecendo. Como que essas meninas serão como profissionais? Imagina essas meninas na escola, na faculdade. Quando aparecer um problema que tá todo mundo desesperado, ela fala, não, meu pai me ensinou se eu fizer assim, agir dessa forma, eu vou me dar bem. Aí ela vai lá e age, todo mundo fica tipo, nossa, você conseguiu e tal. E pra ela aquilo é normal, não é motivo de espanto. Então, assim, o caminho que deve andar, às vezes, é justamente esse. Você ensinar a criança a como ela deve reagir diante das situações que o mundo vai colocar ela. Para que não é brincadeira, quando né? ela seja mais velha, que é quando ela crescer, não se desviará dele, eu hoje, por exemplo, tem muita coisa que eu vou agir, e aí eu penso, tipo, às vezes eu sou colocado diante de alguns problemas e eu falo, poxa, como é que meu pai agiria? Aí eu lembro, tipo, o meu pai ia lidar dessa forma e tal. Eu fui ensinado assim. E hoje eu cresci, literalmente, mas eu cresci e hoje eu penso assim, porque eu não me desviei desse caminho que eu fui ensinado. Então eu acho que isso se aplica também, né? Esse texto está lá em Provérbios 22. Com certeza se aplica, e eu acho que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que sofrem com seus problemas e as pessoas que sabem resolver os problemas. As pessoas que sabem resolver os problemas geralmente são as que conseguem viver com muito mais tranquilidade e prosperidade. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que saíram de um patamar muito mais baixo e se transformaram em verdadeiros generais, reis. Por quê? Porque sabiam resolver problemas. Apenas porque sabiam resolver problemas. Ele sabia como se portar diante das dificuldades. Não adianta. Imagina um médico. Chegou uma emergência. Familiar seu. Tá lá, passando mal. O médico não vai ter calma. Ferrou. Lascou tudo no meio. Ele gritar, chama o médico. Inclusive, ele é o médico. Tem uns colegas que fazem curso comigo, né? Curso de instrumentação. E falam assim, tem uma que fala, meu Deus, eu tô doido pra entrar na cirurgia de ortopedia pra ver lá e tal, uma perna, não sei o que, cortando no meio. E aí o outro já fala, tipo, meu Deus, se eu entrar numa cirurgia dessa, eu acho que eu desmaio. Aí eu fico, tipo assim, aí eu perguntei, né? Eu falei, mas como é que você vai lidar com isso? Você vai trabalhar na área da saúde, você tem que estar inteiro lá, velho. Você tem que estar disponível pra o que precisar. Não, mas eu tô trabalhando isso em mim e tal. Então, assim, foi ensinado, talvez por um trauma, talvez por alguma situação que pode ter passado na infância, a se desesperar com aquilo, a ver o sangue ali, ver a situação. Que tem gente que realmente tem medo. Tipo, sim. tem medo não, né? Tem pavor de ver, tipo assim, ficar desesperado e tal. Às vezes por experiências, às vezes na infância, na juventude, viu algo que traumatizou, algum acidente com algum familiar, alguma coisa e tal. Então, assim, a importância da infância, a gente traz para todo esse contexto. Tudo que acontece na infância, hoje, Dr. Márcio, que atende diariamente pessoas com ansiedade, com depressão, muitas delas são por problemas que aconteceram na infância e que não foram resolvidos, alguns né? até, tipo assim, beleza, superei e tal, vou viver minha vida. Mas aí lá na frente ele passa por uma situação que lembrou aquilo. Tipo assim, uma situação parecida. E aí fica, poxa, lembrei daquilo que eu passei na infância e tal. Você sabe o que aconteceu comigo? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber o quanto foi importante essa base. Acho que, Márcio, acho que todo mundo aqui na bancada teve a oportunidade de ter ensinamentos da igreja. Eu acho que a minha primeira faculdade foi e é, sem sombra de dúvidas, a igreja. Eu canto desde os 6 anos de idade. E no meu primeiro grande seminário, eu tinha 7 pessoas na equipe, doutor. E aí 5 saíram, ficou só eu e uma amiga minha, que é amiga do coração até hoje. A gente é muito amigo.
E quando chegou na hora de falar, tinha 25 pessoas na sala. Eu contei. E a professora, assim, com uma cara, assim, muito rígida. É difícil entender porque eles agem daquela forma, mas enfim, deve ter um motivo. E aí a menina começou, e aí o dente batendo, começou pá, o dente batendo. Eu falei, o que foi, Milena? Ela, e o dente batendo forte, ela batendo os dentes, tremendo, daqui a pouco, bum, caiu desmaiada. Comunicadora. Isso antes da apresentação, no caso, já no meio Parou da de apresentação. respirar. E tava esperando começar e tal. Não, tava já na frente, na sala, já na frente de todo mundo. E a cara dura, aí a professora pegou. Eu não lembro o nome da professora, mas eu lembro o nome do e-mail dela. Janelas Mágicas, @gmail.com. E aí tiraram Milena, foram dar o socorro e a professora falou, bora, meu filho, continue. Eu falei, não, professora, Frieza, mas... né, galera? Ela falou, você tem 40 minutos pra apresentar. A partir de agora, ligou. Aí eu falei, professora... Aí ela, por favor. E aí eu, 40 minutos. E aí todo mundo assustado, porque eu tava me expressando também, eu me comunicando também. E aí a professora, quando encerrei, falei 40 minutos sem parar, ininterruptos. Abria as apresentações do slide e ela... Parece Dr. Márcio nas consultas. sem parar, né? Fala doutor? 40 minutos Quase sem parar. que não respira, né? Uma Quase... boa. E aí, quando terminou assim, ela falou assim, você sabe por que eu fiz você continuar? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque um dia você vai lembrar disso, quanto foi importante. Você tá fazendo comunicação. Você não tá fazendo biologia, nem biomedicina, muito menos medicina, para socorrer ela. Deixa quem é da área competente socorrer ela e você tem que fazer o seu. Aí ela perguntou, e por que você saiu tão bem? Agora eu quero saber, porque você falou tão bem. Porque a galera que faz comunicação é bem limitada, como qualquer outro curso. A pessoa tá lá se preparando. Aí eu falei com ela, professora, eu canto desde 6 anos na igreja. Então eu tô acostumado a pegar no público microfone, e tal, e ver a a galera. falar com pessoas, a ser liderado e liderar. Tava a paz do Senhor, irmãos, aí todo Eu não mundo tenho- responde lá e tal. Pô, é incrível. E tipo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Por exemplo, eu vejo às vezes... Você vê que eu observo tudo, não falo nada. Às vezes Márcio chega pra Paulo e fala, Paulinho, eu não gostei porque tinha que ter feito, tinha que ter passado lá, eu combinei com você. Aí Paulo brandamente fala, verdade, chefe. Mas você sabe por que ele responde dessa forma? Porque a vida toda ele foi ensinado, ele foi corrigido e ele entende que correção é para o melhor, não é para o pior. Agora, pessoas rudes que você fala, pô, você errou e tal. Aí, quando a pessoa reage mal, eu falei, pô, essa pessoa não teve isso de base na Não infância. teve ensinamento. Então, o que eu construí, o que minha mãe me possibilitou, eu lembro as músicas que eu cantei. E que eu falei, minha mãe, eu tô tremendo, eu tô nervoso. Ela fechou o olho e cante. Eu fechava o olho e pelo barco naveguei, no meu barco azul. E eu cantando muito novo e todo mundo chorando na igreja. Eu tenho essa memória. Então, quando eu comecei a cantar, que eu cantei 7 vezes no Wet n Wild, 6 no Parque Exposições. Televisão, fiz quase todos os programas cantando gospel. Então, pra mim era muito tranquilo, porque a vida toda eu fechava. E eu falo o tempo todo pra Márcia, a gente começou o programa hoje com as meninas. E eu falo isso, eu falo no meu programa de rádio em todos os lugares. Eu falo, é a melhor audiência. Porque elas conhecem ele. Elas sabem os defeitos e as qualidades. E se elas estão ali prestigiando, é porque a construção foi melhor do que... A desconstrução. Você tá entendendo? Foi maior, então, no caso, quando eu né? acordava de manhã pra ir pro programa, quando chegava lá e via que minha mãe tinha entrado na live, eu falava, minha melhor audiência. Quando tem um programa, eu mando logo pra minha mãe. Ela não comenta muito, mas deve estar lá ouvindo, assistindo, acompanhando. Então, essa construção é muito Mande importante. logo um beijo pra ela aí, vai. Então, beijo. Um abraço. Beijo, mamacita. Então, é muito importante, doutor, essa construção, e a gente precisa falar isso para as pessoas. Quer dizer, Márcio tá programando as meninas para que elas tenham um futuro um pouco diferente, porque a galera tá muito doente, bicho. Tá. As pessoas estão doentes. E assim, as pessoas não estão preparadas para resolverem nem os seus próprios problemas. Eu não tenho dúvida de que muito do que eu conquistei é porque eu não só me dediquei a resolver os meus problemas, como eu me dedico diariamente a entender e a tentar ajudar as outras pessoas a resolverem os seus próprios problemas. Uma pessoa que resolve problemas dos outros provavelmente vai ter serviço, trabalho, ocupação. Entenda, porque nem sempre tem a ver com dinheiro, mas vai ter serviço, trabalho ou ocupação para a vida inteira. E uma pessoa que não tem serviço, trabalho ou ocupação é uma pessoa que muitas vezes não tem um motivo pelo qual viver.
falando sobre a Bíblia e sobre resolver problemas, uma das histórias que eu mais gosto é de José, vendido pelos irmãos, comprado por Potifar, se eu não me engano, e aí depois foi lá como escravo, não sei o quê, e sabia fazer conta, isso, que aquilo, teve uma revelação que havia uma praga, né? E aí começou... Interpretou, né? Interpretou e começou a organizar, resumindo, fez um estoque. Ele se destacou destacou naquilo que ele era bom sem precisar, tipo assim, falar, né? Exatamente. Porque todo mundo que se dizia bom naquilo foi lá e puxou a responsa, jogou na caixa dos peitos E falou, hoje em deixa que eu dia, resolvo. hoje em dia também é assim, viu? E Quem aí é falou, bom... tipo assim, deixa que eu resolvo. Aí puxou. E ele tá lá de parte, só tipo assim, se vier pra mim, eu vou fazer da forma que eu sei. Se ele conseguir, acabou, tranquilo. E aí passando todo mundo. Mas você não vê aquele olhar de soberba, tipo de... Nem de ego, Vai, né? Joga no pai. Aí daqui a pouco acabou todo mundo. Aí sobrou quem? Sobrou ele, que nem foi cotado. Mas em nenhum momento se expôs, porque ele aprendeu sempre, tipo, desde a relação com os irmãos e tal, a ser aquele mais tranquilinho ali, tipo, ó, precisar de mim, tô aqui. A ser solícito. Desde a infância. E generoso. E mesmo sendo humilhado, mesmo sendo colocado de escanteio, ele aprendeu a ser solícito, a ser generoso, como o Tassi falou, excelente ponto. Então, depois de tantos anos, depois de tanta coisa que ele passou, que eram coisas que modificariam uma forma de pensar do ser humano. De ser vendido, ser jogado... Pelos próprios irmãos. Exatamente. E ele sabia de tudo. E aí, depois de tudo, ele vai e age da forma que ele foi ensinado a agir lá atrás, que ele aprendeu. E aí é onde eu digo, se ele tivesse guardado o rancor, se ele não tivesse agido como uma criancinha, Sim. que muitas vezes esquece o motivo pelo qual estava chorando, em 5 minutos e volta a brincar, será que ele teria agido com os irmãos e com o pai do jeito que agiu? Entende? Agora, assim, ó, o que é mais engraçado é que, assim, ó, eu tava assistindo, vou misturar agora com temas atuais, que a gente tá aqui, é a vida da gente. Eu não sei se vocês acompanham, eu não assisto, mas eu acompanho pelas redes sociais. Tem um médico no Big Brother. Você viu? Não. O tal do Fred, acho que é Fred Nicásio. Fred Nicásio. Ele é bem Acho que eu conhecido, vi a galera Fred falando. Nicásio. Instagram Você já não ouviu deixa falar? a gente. O Instagram você não tirei, precisa assistir. E tem como você tirar, tá? Eu tirei não, que eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Então Acho você que gosta. E aí o Fred Nicásio abriu um diálogo lá na casa que foi muito interessante, ele falando sobre a arrogância e a soberba dos médicos. E ele falando, rapaz, depois que o médico tem o CRM, ele se torna um semideus. E entre eles é complicado. Então, assim, eu fico imaginando, eu já vou trazer essa correlação para José. A gente tem coisa pra falar disso. Vamos trazer para José para depois a gente voltar de novo. Quando o cara chega no ápice, ele é o maior de todos naquela comunidade. Ele olha para os irmãos e olha com olhar de compaixão. Quer dizer, algo que foi ensinado para ele na infância ficou preso, gravado na tábua do coração dele. Isso. E fez com que ele não se corrompesse a ponto, porque eu vou dizer a você, eu não sei como seria se eu fosse humilhado da forma que ele foi. Eu tô falando a você humanamente. Eu ser humilhado, ser destroçado, destruído, vendido, escorçado, tratado como escravo, para depois pegar aqueles raparigueiros ali que fizeram aquilo tudo comigo. Agora, vamos trazer desse tema de José pra gente. Eu vou falar sobre isso, porque se Dr. Márcio fala, aí vai aparecer tipo assim, poxa, mas Dr. Márcio é médico. Claro que ele vai dizer que o médico não é soberbo. Mas pior que ele não vai dizer isso. Porque ele sabe que, inclusive, o que ele mais escuta no consultório... Eu digo pra todo mundo que o elogio que eu mais gosto de ouvir é o seguinte, poxa, doutor, o senhor nem parece médico. E é quase sempre. Quando a galera não fala pra ele, tipo assim, no vestiário, trocando a roupa pra entrar no centro cirúrgico, aí vem algum técnico, alguém da limpeza e fala assim, pô, doutor Márcio é gente boa, pô, nem parece que é médico, chega lá, resenha com a gente, não sei o que e tal. Mas assim, vamos trazer desse assunto de José pra cá. José se tornou o maioral lá, né? Ele era o cabeça. E ele, tipo, recebeu os irmãos que vieram de outra terra, uma terra longínqua, né? Uma terra distante, e recebeu com o maior amor do mundo. Mas será que o cara que tava lá na portaria do palácio, quando viu os irmãos de José, pobres, né, vindo de outra cidade, provavelmente estavam com semblante caído, cansados, sujos, de uma caminhada de não sei quantos dias, ele recebeu de braços abertos, tipo, poxa,
Galera aí, velho, humilde e tal, não sei o quê. Humilde igual a mim. Humilde igual a mim. Por que você acha que o porteiro do palácio ele era rico igual a José? O porteiro Claro na que porta. não. Então, assim, humildes igual a ele. E aí uma ele coisa vem- que a gente vê, Tarso, com regularidade, é pessoas que às vezes são humildes tratarem outros humildes com desdém, só por estarem temporariamente em uma posição um pouco menos pior. Porque ele, como porteiro, não deixa de ser humilde. Mas ele tá ali no serviço dele. Você acha que ele tipo, recebeu numa boa? Ou Ele é já que chegou lá, decide tipo, quem entra, quem sai. Vocês vieram pra cá fazer o quê? Ah, viemos falar com José. Com José? Não vai passar não, que não sei o quê. Aí depois José fala lá, não, pode receber. Acabou. Ele não tem o que dizer, porque ele tem superiores a ele. Então, assim, às vezes, eu falo isso por experiência, por às vezes ir no hospital com o Dr. Márcio, que eu não posso entrar na mesma porta que ele entra. É. Porque o porteiro chega lá, o porteiro humilde como eu, e fala assim, não, você entra pelo subsolo. Ele tá entrando comigo. Mas Chegou no ele hospital depois comigo, chega- ele vai fazer o procedimento junto comigo. Só que o porteiro não deixa ele passar no mesmo Aí, lugar tipo que eu assim, passo. às vezes esse É porteiro sério aí, isso, gente? às vezes sério. esse porteiro chega lá depois no vestiário, no refeitório com os outros funcionários e fala assim, pô, o médico entrou lá todo arrogante, me disse... Voltou? Voltou. Me disse isso e aquilo, não sei o que e tal. Mas às vezes o médico entrou, deu um bom dia a ele lá. Aí ele viu o instrumentador e falou, não, esse daqui eu posso me criar. Então, assim, às vezes, na maioria, não são todos É os surreal casos. isso, né, velho? Não são todos os casos, porque a gente sabe que tem gente que é arrogante. A gente tava até conversando sobre isso ontem no centro cirúrgico. Mas assim, na maioria dos casos, são pessoas que também são humildes. E aí chegam e veem uma oportunidade de se sobrepor psicologicamente apenas. Porque isso não deixa ele acima de ninguém em nada. De se sobrepor psicologicamente ao outro na intenção de se sentir Menos pior. menos pior. Num estágio de poder, de tipo assim, isso aqui eu posso dizer que vai ser e não vai e tal. Mas você sabe por que a orientação é que sejamos como crianças? Eu penso que é porque a criança tem os sentimentos blindados. Por exemplo, a criança, uma briga com a outra, depois de 2 minutos ela lá abraçado. Exatamente. Você briga. Duas Vocês dois. crianças. Eita, Vocês somos- dois aí. somos duas crianças. Duas crianças, que eu não fico com raiva, eu só finjo que fico, né? Somos duas crianças. Mas entenda, se a gente fosse igual, quer dizer, o que foi que motivou os irmãos a terem raiva de José? Inveja. Inveja, porque ele era o filho preferido. Preferido do pai. Ele era o preferido. E não só ser preferido, ele era habilidoso. Então, assim, eram 10, mas ele era o preferido. E aí eu fico imaginando como devia ser na cabeça de Jacó também ter que lidar com essas coisas. Então, assim, essa construção de sentimento, eu até falei com o Márcio, a gente faz uma chamadinha de vídeo aqui, viu, gente? A gente vai falar, a gente vai falar sobre esse tema e tal. É a nossa reunião de pauta. E aí eu falei, rapaz, a gente tem que falar também sobre os sentimentos, porque eu já falei isso outro dia em uma palestra, falando com jovens da igreja, falando sobre o sentimento, porque um sentimento ruim vai trazendo outro. Porque quem tem inveja tem raiva, quem tem raiva não perdoa, aí você vai... E todos esses sentimentos ruins são interligados. Então, assim, hoje a gente consegue perceber que uma pessoa que tem inveja é uma pessoa rancorosa. Uma pessoa que tem inveja é uma pessoa que tem dificuldade em elogiar o outro, reconhecer a grandeza do outro. Aí chegar e falar assim, poxa, eu vi Márcio sem barba. Rapaz, você fica bonito sem barba. Isso não me deixou menos feio, ou não fez com que eu fosse virasse Fico muito bonito mesmo sem barba. gay ou soberbo. viado. Médico, ou, médico, não, nada médico. disso. Não, as pessoas... É médico, né, velho? Droga. Bem que o cara do Big Não tem Brother nada, falou. tem nada a ver com médico. É que eu tenho um espelho, né? Eu vejo que eu sem barba fico muito mais Mas lindo. você sabe como é que sabe que uma pessoa é bonita? Tipo assim, ó, você é bonito? Você tá me perguntando Sim, ou você tá me elogiando? tô Porque perguntando. Você já me elogiou várias Sim, vezes. você acha bonito? Eu não me acho, eu tenho Sério? certeza que eu sou Mas bonito. como é que você sabe que você é bonito? Porque eu gosto de mim. Você gosta de se ver, né? Eu- Você tem que fazer uma relação, por exemplo. E você e Márcio aqui do estúdio, que é mais bonito? Você ou ele? Não, rapaz, Márcio É assim, ó. Márcio. Márcio é um eu cara sou exótico. Por exemplo, você, entenda uma coisa. você e Paulo. É assim que vai. Gosto. Aí é comparação, Ó, é gosto- comparação. nada Márcio é um disso. cara exótico. Gosto pô, é Márcio. igual. Você Gosto e é, Jackson. gosto é igual nariz. Jackson é um cara... Pra não dizer outra um parte semblante do corpo. amazônico. Você e Paulo, quem é mais bonito? Ó, Jackson, ele me lembra o Avatar. Certo. Aí, ó. Jake Sully. Mas assim, a questão de beleza, eu Brincadeira, acho que Jackson. Brincadeira. vai muito da questão de como a pessoa se sente, a pessoa está. Porque assim,
Tem muitas vezes a pessoa é bonita. Você olha e, pô, a pessoa é bonita pra caramba. Só que a pessoa não tá bem. A pessoa não tá se sentindo bem. E nada, não importa o que aconteça, E quem é ela bonito só não de vai rosto, se sentir como bem. tá se falando assim, ó, eu sou bonito de rosto. Tem a questão que da pessoa que fala, eu sou bonito de rosto, um negocinho que nem É tá. porque eu tô gordinho. Quando eu ficar magro, você vai ver, você vai dar de sunga no O Instagram. chip fazendo efeito. E Tasso falou um negócio muito interessante. Perceba quanto às vezes as pessoas quando estão bem, tudo flui muito mais tranquilamente, né? E aí daqui a pouco a pessoa passa por algum momento, alguma dificuldade, algum problema, alguma mágoa, né, que acontece e as coisas não dão certo. Dificilmente as coisas dão certo. Uma coisa que a pessoa faz a vida inteira, naquele dia o trabalho não flui, qualquer coisa do chefe não vai bem, você vai operar no hospital, fica 13 horas para fazer 5 cirurgias. Caraca, meu irmão. E tipo, as coisas não fluem. Alô, hospital tal. Ajuda nós aí. Um abraço Ajuda aí. nós, por favor. Um abraço à diretoria. E as coisas não fluem. Por quê? Eu falo com regularidade que eu não acho que nós somos seres racionais que temos sentimentos. Eu acho que nós somos seres emocionais que também raciocinamos. Massa. Faz um corte aí, Márcio. A gente Pessoal pode postar do no MKT. Instagram do homem. Pessoal do marketing já frase faz de recorte, efeito. Até porque, perceba como, quando emocionalmente nós não estamos bem, como influencia em todas as áreas de nossas vidas. Todas. Falando em Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o marido está brigado com sua esposa, as suas orações não chegam no céu. Perceba como a parte emocional é importante quando um casal está brigado, e aí levamos isso para um âmbito maior, não necessariamente um casal, mas 2 amigos, 2 irmãos, pai e filho, mãe e filha. Quando estão brigados, as orações não chegam ao céu. Então perceba o quanto o emocional é muitas vezes mais importante do que a fé. Porque você pode ter a fé, mas se você estiver brigado com seu irmão, não vai chegar. 1 Pedro 3,7. O homem que maltrata sua esposa tem suas orações interrompidas. Ou seja, Deus faz assim, ó. E não necessariamente Eu só tô a ouvindo. esposa. Isso pode ser com qualquer pessoa. Com a namorada, com um irmão, com um colega de trabalho, com um pai, com um filho, com uma mãe. Então, assim, é a forma com que você lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Né? Você falou do versículo. Esse cara não é certo, não. Só- Ele foi no Velho Testamento. Eu vou ser demitido desse programa. Eu tô muito espalhado. Pô. Aí botei aqui, ó. Quando o marido briga com a mulher. Aí botei assim, versículo no Google. Aí me veio um versículo de Deuteronômio. Pô, eu li um Perdão, versículo tão clean aqui, né? 25, 11, 19, que diz assim, ó. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Rapaz, o Google fica me comediando aqui, rapaz. Eu entendi muito. Eu também não, e Tássio lendo foi pior Eu não ainda. entendi muito onde tem a ver essa setana. Aqui, ó. Quando o marido pegando- está brigando. Ó, eu botei aqui. Quando o marido está brigando, o versículo. A mulher vai chegar já, é mecânico, chega pegando o cambão do cara. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó o carro do leite! Ó o carro do leite! Ai, meu Deus. Ele fica colocando a câmera em mim, que eu tô dando risada. Você é covarde, né, Márcio? Beleza? Ó o carro do leite! Eu tô muito disparado nesse programa, eu vou parar, eu vou me Rapaz, concentrar. vou esse ficar cara focado. é um brincante, velho. Então, voltando ao que a gente tava falando de perdão, doutor, eu fiz uma pergunta, velho. Deixa eu dar só um abraço aqui pra Nadson. Nadigol, grande artilheiro. Jogou muito tempo aí em vários clubes, Vitória, Bahia, Vasco. lá Jogou no fora, Bahia, tem meu Corinthians. respeito. Um abraço. Tamo junto. E Nadson é um grande irmão, hoje secretário de esporte lá em Serrinha, parceiro, sempre que possível. É um prazer estar presente, ouvir as histórias, tomar uma gelomática, né, um Danone, não faz mal a ninguém. Como diz André, um tangue. Um tangue. Então, um abraço, Nadson. Obrigado pela audiência aí, querido. Tá, Zé, vamos voltar a falar de perdão aqui, senão eu me disperso aqui de novo, falando minhas piadas sem graça. Eu perguntei ao doutor Márcio o seguinte, a gente ainda falando sobre essa relação com as crianças, que foi o que motivou o nosso programa hoje.
Tem muitas pessoas que não têm essa questão, essa coisa do pensar, do sentir igual a criança. E guardam muito rancor. Agora vamos para a área da medicina. Pessoas que guardam muito rancor, pessoas que trazem esse excesso de passado, de traumas e não conseguem superar. Biologicamente, elas podem adoecer? Pode. Biologicamente, espiritualmente, emocionalmente, e não tem nada comprovado, obviamente não tem nenhum estudo que comprove de que uma pessoa que guarde muito mais rancor possa ter mais doenças, como um câncer, por exemplo. Mas o que você vê é que as pessoas que não conseguem ressignificar uma situação, elas dificilmente conseguem viver uma vida com felicidade e com prosperidade. É claro, não tem como você ter uma vida feliz o tempo inteiro, sem passar por dificuldades, obstáculos. Isso é da vida. Eu costumo dizer que os obstáculos, eles estão aí para te fortalecer. Uma vez eu ouvi um negócio que eu achei espetacular em um dos cursos que eu fiz, que a pessoa dizia o seguinte: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E é mais ou menos assim que eu penso. Quando uma situação, seja qual foi o problema, seja falha do outro ou falha sua, respira, sinta, sofra o que tiver que sofrer, mas pensa em como aprender com aquela situação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É claro que eu me sinto muito mal quando alguém erra comigo. Claro. Mas já há muito tempo eu me sinto muito pior quando eu erro com outra pessoa. Cara, é difícil, é muito mais difícil eu virar a página, é muito mais difícil eu ressignificar quando eu percebo que foi eu quem falhei. Às vezes a falha pode não ser algo tão grave quanto você imagine, mas se fez mal na outra pessoa, isso me ferra. Para não falar outra palavra. Hoje o programa é família, hoje é crianças outra na palavra sala. com F, hoje entendeu? É crianças na sala. Então, assim, realmente eu fico muito mal. E isso me lembra muito uma frase de Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele falava que aos outros ele dava o direito de serem como quisessem, mas que a ele dava o dever de ser o melhor possível. É mais ou menos isso aí. Massa. Então a gente tem que cuidar mesmo dessa parte, porque tem gente que não fala muito sobre isso. Uma vez eu briguei com minha mãe. Falei, minha mãe, você é muito rancorosa. Aí a mãe, quem é você? Mãe, é tudo igual, só muda o endereço. Aí depois eu tô podendo ver, minha mãe, você é muito rancorosa. Quem você te pariu pra você? Quem é você pra me dar lição de moral? Falei, minha mãe, não é bem assim, minha mãe. Aí chegou um dia que ela falou assim, rapaz, você tava certo. Falei, o quê, mãe? E ela assume, Aí, mas assim, bem de leve, né? Se tava você certo. ouviu, você ouviu. Não ouviu, pai? Eu tava certo em quê? Fale aí pra ele. Ela falou, rapaz, eu tava muito rancoroso, mas não tô mais não, viu? Já perdoei não sei quem. Quase que eu falo o nome, ó. Já perdoei não sei quem. Então, assim, essa troca é importante. É a questão de reconhecer e tentar ser como criança mesmo, sabe, doutor? São coisas simples que fazem toda a diferença. E a gente vive num mundo... Hoje eu recebi um vídeo, eu até postei no meu status. Eu não gosto de postar isso, mas a gente tem que falar sobre isso. Um cara tava num prédio de, não sei lá, uns 14 andares, ele se jogou. Pô, mas por que você postou isso no seu status? Pra falar com meus amigos, velho, tá ruim? Me chama, zorra. Porque às vezes a gente não tá entendendo o sinal, a gente faz muita coisa. A gente faz muita coisa, a gente não para. A gente trabalha, a gente estuda, tem as nossas coisas, tem a nossa individualidade. Às vezes a gente não tem tempo de ficar sozinho um minuto. E organizar a ideia, os pensamentos. Então as pessoas, elas estão muito doentes. Tá. E esse excesso de coisas que a gente vive, esse número de informações, a gente está conectado o tempo todo. Eu cheguei aqui na frente agora, fui levar a maca, um amigo meu falou assim, você tá fazendo o que aqui na minha área, não sei o quê. Ele passou de carro, não ouviu, mas ele me viu. Então assim, ó, a gente tá o tempo todo fazendo milhares de coisas, a gente, cuidando de pessoas,
né? Você cuidando de gente o tempo todo. E eu acho incrível como ele tem tempo. Até brinca, eu não vou acordar 3h30 da manhã. Pra cuidar dele, que é a pessoa mais importante da vida dele. As filhas são Quem importantes. acorda 3h30 sou eu, ele acorda uma hora depois. Então, parabéns pra você, então. Mas a gente tem que ter isso também na nossa cabeça, de ser como uma criança por esse motivo principal. De entender que se a gente cuidar disso, lá na frente a gente vai ter uma vida mais tranquila, velho. Com certeza. E teve algumas coisas na sua fala aí que eu acho muito interessante. A primeira delas é que muitas vezes nós, como pais, né, no caso sua mãe, por exemplo, a gente... Não, a gente... Estava certo. Muitas vezes a gente tem dificuldade, como ela teve no início, de assumir, escutar um filho. Porque como ela é mãe, como teoricamente ela é mais experiente, não, tem que fazer assim porque eu sei, eu já passei por isso. Esse menino cresceu agora, quer me ensinar. Eu te pari como para você vai ficar escutando de você. Aí é manhã então, toda. Muitas vezes, o que acontece é que nós achamos que sabemos tudo, porque somos um pouco mais velhos. E eu vou dizer, eu vira e mexe, eu aprendo coisas com essas meninas que estavam aqui, que vão completar 7 anos mês que vem. Imagina com o tanto de outras pessoas. Esses dias eu estava no centro cirúrgico. Aniversário. Paulo vai. Esses dias eu estava no centro cirúrgico e aí eu perguntei para um técnico de enfermagem, eu falei, qual a música você gosta de ouvir? Ele falou uma música lá, eu não conhecia. Eminem. Um Eu não rapper conhecia. americano. E aí eu fui lá, baixei e tal. Muito legal. Eu já aprendi mais uma coisa. Mas se você não está disponível a aprender, você fica naquela coisa de achar que já sabe tudo. E quem já sabe tudo não aprende mais. Tá? Isso é um uma problema, outra né? coisa muito bacana, é um bom problemaço. Você não está disposto a aprender mais, você estaciona. E o mundo não para. Leve pro lado da medicina, por exemplo. Exatamente. Se tu não tá fazendo curso, todo dia se renova, você aprende uma coisa nova. Esse ano está acabando, né, começou ano passado e vai acabar agora em março. Eu fiz 2 pós-graduações simultâneas, mais o curso que eu faço, né, de desenvolvimento pessoal. Então, assim, não dá para parar. Você não pode parar. Uma outra coisa que Tasso falou muito interessante, que é a questão do autocuidado, né? Então, a gente está o tempo inteiro na correria, fazendo isso, fazendo aquilo, e cuidando de todo mundo e tal. Mas, gente, eu vou falar um negócio muito sério para vocês. Para cuidar de todo mundo, vocês precisam estar cuidando de vocês também. Porque se vocês não estão cuidando de vocês também com a mesma intensidade, com a mesma amorosidade que vocês cuidam dos outros, na verdade, vocês não estão cuidando de todo mundo e o que vocês são especialistas em cuidar dos outros. E quem cuida dos outros, em pouco tempo, precisará ser cuidado. Então, dediquem a vocês, como prioridade, um tempo para cuidar de vocês. E não adianta cuidar apenas do que vocês gostam. Tem que cuidar do que precisa ser cuidado. Ou então não vai dar certo, se não por vocês, pelas pessoas com que vocês amam, para que vocês vivam mais tempo e com uma melhor qualidade de vida ao lado dessas pessoas. Caramba! E aí, Paulinho? Ele fala essas coisas no consultório, fica assim, ó. Eu vou falar mais o quê? O paciente olhar pra mim, Pega a visão aí, pra ver se eu vou reagir a alguma coisa, eu fico... tá vendo aí? Não, mas é importantíssimo isso. Eu falei pra uma pessoa agora. Rapaz, você tem tempo pra tudo e pra você, rapaz. Tem que se cuidar. Ontem eu tava com um dia muito corrido. Eu falei, rapaz, eu sou dono da minha agência, eu mesmo vou de bermuda e camiseta. Eu mando os meninos fazer as coisas, faço junto com ele, daqui a pouco eu vou treinar. Treinei, deu tempo de fazer tudo. Mas eu tenho que encontrar um tempo no meio-dia. Não é possível que 24 horas você não tenha um tempo pra você. Você não tem um tempo para o seu corpo, para sua mente. Não é possível que você não consiga ficar 1 hora antes do dia assim, tá ali preso no celular. Então é muito importante para nossa vida, para o nosso futuro. Uma coisa que eu faço, logo que eu acordo, eu não pego o celular. Geralmente eu desperto, como eu desperto muito cedo, eu desperto com o despertador. Eu desligo o despertador e não pego o celular.
Aí eu vou no banheiro, vou escovar o dente, vou tomar banho se tiver que tomar banho, vou me programar para ir treinar se eu tiver. Mas não pego no celular. É a minha hora ali, para mim. Eu não quero receber, não quero ser bombardeado pelo que o celular vai me entregar. Eu tô acabando de acordar, meu sistema ainda tá saindo ali daquele momento que eu tava tranquilo, dormindo, relaxado. Falou em dormir, tá? Você já... Já deu uma bocejada forte e gostosa, bocejou, velho. Eu durmo bem pra casa, você E dorme pior que bem? tem gente Durmo que muito acorda bem, e já vê, tipo assim, acorda, já vem no celular pra ver o que é que tem notificação. Fritando a córnea com aquela luz do E celular. aí, tipo, vê a notificação do Instagram, aí fala, pô, quem curtiu meu story aqui, já vai lá ver. Aí você abre o Instagram, você vê um vídeo do Reels, aí você vai descendo, aí vê outro, vê outro. Quando você vai ver, tá tipo 15, 20 minutos deitado na cama ou sentado, assistindo Sem o vídeo do contar Reels. que, assim, uma das coisas, Tasso acabou de me perguntar se eu durmo bem. Eu durmo muito bem. E uma das No coisas... carro mesmo, irmão. Ah, filho, em qualquer lugar, não No precisa ser no carro, carro, não. meu amigo, é 2 motor. Se entre um programa a gente for ter que esperar alguma coisa, eu puder deitar aqui no chão, é 5 minutos. Eu relaxo e durmo. E uma das coisas importantíssimas para a regulação do Eu já dormi no sono, trio. para regulação do sono, é a melatonina. E a produção endógena de melatonina, ela depende de um blackout. Aí tem aquelas pessoas que querem dormir com a televisão ligada. Não Aí eu funciona. fico vendo vídeo no Instagram e Não vai YouTube dar até dar sono. Aí a pessoa vai com o celular ali assistindo um filme no Netflix, não sei o quê, e aí dorme o celular aqui, ó, do lado do rosto dela, aquele clarão. Para você ter ideia, a orientação médica, sabe aquela luzinha da TV vermelhinha? Sabe aquela luzinha Do do ar-condicionado. ar-condicionado? É para tampar, para aquilo ali não atrapalhar a sua produção de melatonina. Eu durmo no blackoutzão mesmo. Então, assim, blackout, o blackout te ajuda a produzir endogenamente a melatonina, que vai ajudar na regulação do seu sono. É claro, hoje em dia nós podemos sim repor essa melatonina com medicação, né? Dá para você formular, utilizar. Existem pessoas que trabalham durante a noite e elas vão dormir durante o dia. Eu tenho vários pacientes lá de Jacobina que Liga pra trabalham na Márcia mina. aí, tá? Marca aí. Consulta com envelhecimento saudável. Vamos lá. Liga, bota o número aí na tela. Que trabalham lá na mina em Jacobina e trabalham de turno, trabalham à noite Corujão. e vão... O corujão, é exatamente como eles falam, corujão. E aí eles vão descansar durante o dia. Como que você faz um blackout durante o dia? Nem todas as casas têm como fazer um blackout durante o dia, porque não tem um blackout ali e Ah, eu tal. tenho. Eu tenho uma cortina blackout, meu quarto parece um breu. Então, assim, existem fechou, pessoas que acabou. têm essa dificuldade. Mas você podendo, é a melhor coisa que você pode fazer para ter um sono regularmente tranquilo. O Eu meu não abro carregador mão, não. que eu comprei recentemente, o adaptador, é daquele que acende uma luzinha, um LEDzinho, né? Pra mostrar que tá conectado na tomada e tal. Caraca, meu irmão. Depois da primeira vez que eu fui dormir com esse carregador, no dia que eu comprei e tal, aí eu fui usar o adaptador. Aí eu, no meio, já deitado assim uns 10 minutinhos, eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E sentindo aquela diferença no meu sono, sabe? Porque eu geralmente... E dá diferença logo no começo? Tipo, Cara, eu sou deitou, apagou. Agora sim, eu, por exemplo, é igual o ventilador. Se desligar o ventilador, meu irmão, eu acordo na hora. Agora sim, a luz pra mim fez diferença, porque eu sou acostumado também a fechar a porta ali, aí fecha a janela, fecha a cortina, acabou. É como você falou, o quarto é um breu. Aí eu no deito quarto é ali, maravilhoso. eu Encosto aqui, aí Quarto tudo preto. começa a conversar comigo mesmo, quando eu vou ver, eu já tô acordando pra trabalhar no outro dia já. E aí a luz tava me incomodando. Que aí eu sentia aquela diferença, olho fechado, aquela diferença, algo me incomodando. E um LEDzinho ali do carregador. Aí eu fui, meti um adesivo, acabou a agonia, acabou, eu tô de volta. Uma maravilha. Bom, acho que tá acabando, né? Mas tá É, dizendo mas desaforo aqui no fundo. Mas foi gostoso, né? Ah, foi muito bom. Foi leve, né? Falar de criança é bom demais, né? É. Falar de criança, falar de perdão, Falar de Bíblia. falar da Bíblia, da palavra de Deus. Eu gosto demais. Eu Porque eu fiquei imaginando um homem que sem um parâmetro, sem uma bússola, assim, Seu norte, né? né? Ah. Tipo, você compra um carro que vem ali um guia, e você sem guia, 2 minutes. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem por parâmetro, uma pessoa que não tem. Deve ser muito difícil. E que bom
que você tá aí dedicando Lembrar seu, que não é qualquer guia, né? seu tempo de qualidade. Que Porque você quer um tem o tempo de manual do qualidade. proprietário e tem os manuais do próprio otário aí, né? Então, cuidado com o que vocês absorvem. Foi bom isso aí, eu Não, é gostei. sério. Porque assim, você vai ler algo que não vai te agregar, é o manual do Foi próprio bom. otário. Tu vai se arrasar com aquilo ali, então cuidado. Leiam livros de pessoas que sejam espiritualizadas. Não tô falando só de religião, não. Por exemplo, tem um escritor, C.S. Lewis. Cara, eu sou fã de C.S. Lewis, velho. Ele é um cara extremamente inteligente e tal. Então, assim, cuidado, não leiam o manual do próprio otário, não, pra vocês não se baquearem Não, aí no meio do caminho. o engraçado foi que Márcio olhou assim e deu uma risada sincera. Que figura, Eu não imaginava velho. que ia sair um negócio Não, desse. mas foi bom, viu? Foi Tá bom. bom, não, mas foi legal. top. Frase de efeito, pô. Foi. Mostra eu aí, Márcio. Já recorta, né? Tamo junto. Recorta, Um abraço, reposta. valeu, um abraço. Mas é Enfim, isso. Tássio, se despeça aí da galera, Pode Tássio. dizer pra galera o seguinte, nesse 14º programa, o que a gente leva de aprendizado pro programa de hoje, pra nossa vida? A Bíblia diz que pra entrar no céu tem que ser como criança. Pra você viver um pouquinho mais, meu irmão, abre mão aí desse sentimento ruim, libera perdão pra chave da sua vida virar. Perdoa mesmo sendo difícil. Perdoa, tenta se equilibrar, faz uma zorra de uma terapia, beba muita água e namore. E o Ele resto sempre vem. fala do E namoro. o resto vem com muito trabalho. Antes de terminar, eu vou responder aqui ao Wesley. O Wesley treina com a gente lá em Dias Dávila e o Wesley perguntou: até aquela luzinha vermelha da TV influencia? Influencia, Wesley. É, Quando você influencia. fecha o olho, fica aquele pontinho da luz lá, Infelizmente, influencia. assim, os olhos fechados. É claro que a luzinha vermelha vai ser menos pior do que a TV ligada. É óbvio, mas influencia. O ideal é que vede também aquela luzinha. Dá um tchau pra galera aí, artista. Bom, tchau. Muito obrigado Vamos mais se uma despedir vez. que Paulo tá se arrepiando todo aqui. Ele falou que se arrepiou Rapaz, meu irmão, todo, aqui né? tá um frio, velho. Aqui tá um frio da bexiga. Que chega, eu tô. Cadê o controle? Todo nervoso. Olha lá o controle de tá lá. Esse cara é diferente, ele fica segurando as paradas, velho. Mas, Porra que eu tô com fome também, velho. Ó, a gente agradece. Ó, Ó, eu vamos gostaria de agradecer a todo mundo, tá? Por mais uma vez vocês terem dedicado o tempo de vocês a estarem nos ouvindo, a estarem participando do nosso programa. Audiência É de massa. verdade muito bacana ter vocês aqui. A audiência de vocês é maravilhosa. Então, muito obrigado de verdade. E fiquem com Deus. Tem alguém aqui que quer se despedir de vocês? Dá um tchau. Quer falar com o vô? Mande um beijo pro vô. O vô tá ouvindo. Fala aí pra ele aqui, ó. Beijo, vó. Qual é o nome Linda. do vô? O vozinho. É Lúcio. Fala aí, aqui, ó. Beijo, vô Lúcio. Você vai dormir hoje com o vô Lúcio? Acho que vou. Então fala aí, pergunta aí se pode dormir com o vô Lúcio. Ô, vô, eu posso dormir com o senhor? Tá bom. Um beijo, meu Cadê? Não vai se despedir outra também, não? Ela correu da A outra responsa. correu. Bom, Galera. obrigado, galera. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. E Ativa o sininho. Ative o sininho, né? Deixa o like aí no vídeo. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado. Gente, não é a mesma, tá? É outra, gente. É essa outra. é outra. Essa é clara. Tchau, pessoal. Parece Te amo, uma... vozinho. Ah, massa. Você, E a avó? Vai mandar um beijo pra avó? sua avó tá com ciúme agora. Beijo, vó. Te amo. Pronto. Pronto, agora tá balanceado o time, todo mundo falou, mandou beijo pros dois. Gente, lembra de se inscrever no canal, ativa as notificações pelos próximos vídeos. Assistam os vídeos do documentário, tá massa, muito show. Eu que sou fã de futebol, particularmente, sou suspeito a falar. Eu vi um Teve vídeo o lá de com Talisca, tá teve agora o de chato, viu? Dunkley, a gente lançou de Dunkley agora, tá excepcional. Dunkley também é um Fala em cara... Talisca, o homem fez um golaço hoje contra o Paris Saint-Germain. E aí? Fenômeno, viu? Ah, o Talisca é diferenciado. Então, assim, ó, deixa o link, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e lembrem, se alimentem de coisas boas. E quando a Bíblia fala para sermos semelhantes às crianças, não é na maturidade. Não é pra ser infantil, Não é né? pra ser infantil, não, tá? Um beijo, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tamo junto.